Nós vamos fazer a leitura inicialmente dos versículos 1 a 5. E ao passar da exposição, nós leremos as outras partes do texto. Diz o texto de Ruth 3, do 1 ao 5. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele irá se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós somos gratos por mais uma terça-feira de oração que o Senhor nos concede, por mais um dia que a Tua misericórdia se renovou sobre nós. Nós queremos entregar nas Tuas mãos esse momento de ministração da Tua Palavra, pedindo que o Teu Santo Espírito venha a nos encaminhar em todos esses breves minutos que aqui passaremos, a observar esse texto e extrair lições para a nossa vida. Que assim seja e que saiamos daqui edificados pela Tua Palavra. Assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho uma pergunta para fazer que você vai refletir, não precisa me responder, mas você começa a refletir a respeito dela e ela tem tudo a ver com o que a gente vai falar nessa noite. Você consegue enxergar a graça de Deus na sua vida? Essa é a pergunta. Apesar das tribulações, apesar das dificuldades, das limitações, você consegue enxergar a graça de Deus na sua vida? Se sim, você tem conseguido entregar as questões mais difíceis da sua existência nas mãos desse Deus que age com graça e tem descansado nele? É assim que as coisas têm acontecido na sua vida? Você crê, você vê a graça de Deus, você consegue perceber a mão graciosa de Deus a conduzir a sua vida e você tem descansado nele? Ou o imediatismo tem levado você a buscar dar uma forcinha para Deus, para ver se a solução chega mais rápido? No último sermão nós vimos que Deus foi muito gracioso com Ruth, porque ele direcionou Ruth para os campos de Boaz. Ela não simplesmente foi andando, passando por ali e, campos de Boaz, vou entrar. Não, de fato Deus a direcionou para o lugar onde ela deveria estar, como todos os dias Deus nos direciona para o lugar onde Ele quer que nós estejamos. Deus também foi gracioso porque aquele homem não era um desconhecido total na vida das pessoas que estavam com Ruth anteriormente e agora com ela somente Noemi. Boaz era um homem influente, era um homem rico, mas também era um homem íntegro e temente a Deus. E além de generoso para com aquela estrangeira, ele poderia vir a ser o seu resgatador. Isso faria muita diferença. Mas Deus não foi somente gracioso com Ruth, mostrando os campos de Boaz e mostrando aquele homem que poderia vir a ser o seu resgatador. Foi também generoso, foi gracioso com Noemi, enviando através de Ruth quase 15 quilos de cevada, só no primeiro dia de trabalho daquela moça. Então o mantimento das duas estava garantido. Ruth sai para trabalhar no começo do capítulo 2 para conseguir comida para as duas, e ela volta com o suficiente para que elas passem não somente um dia, mas vários, as duas podendo se alimentar. Deus foi gracioso para com essas duas mulheres, garantindo que o trabalho de Ruth nos campos de Boaz fosse durante toda a colheita, que durava mais ou menos 3 meses. Então não foi só a provisão do dia, mas foi
a provisão de um período de tempo. E também Deus foi gracioso com elas e é gracioso conosco todos os dias das nossas vidas. Basta que a gente abra os olhos e enxergue a graça de Deus em tudo o que nos acontece. Mas a pergunta persiste: nós temos confiado 100% na providência de Deus, ou a gente está tentando de vez em quando dar uma mãozinha para Ele? Ou a gente de vez em quando tenta forçar a barra para que o Todo-Poderoso assegure que a nossa vontade vai acontecer em relação às nossas demandas? As nossas orações têm sido: Senhor, derrama da Tua graça sobre nós e faz a Tua vontade, ou Senhor, eu estou te pedindo daquele jeito, então faz exatamente daquele jeito que eu estou te pedindo, porque isso vai me fazer tão feliz quando o Senhor fizer a minha vontade, quando a nossa oração deveria ser: Senhor, faz a Tua vontade, porque ela não somente é boa, agradável e perfeita, mas ela promove a Tua glória e, consequentemente, vai promover a minha alegria se eu estiver satisfeito no Senhor e confiando 100% na Sua providência. Então nós vamos refletir hoje nas atitudes de Noemi, se ela enxerga de fato a graça de Deus e ela percebe isso acontecer, nas atitudes de Ruth e também de Boaz, e ver o agir providente de Deus em trazer um resgatador a Ruth, mas a gente também vai pensar a respeito do nosso resgatador, não só o de Ruth, mas hoje à noite a ideia é mostrar o resgatador de Ruth, mas também o resgatador nosso. Esses primeiros 5 versículos que nós lemos, o primeiro diz: certo dia Noemi, a sua sogra, lhe disse: minha filha, eu tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. É interessante que a primeira necessidade de Ruth já havia sido suprida. Qual era? Alimento. Ela saiu dos campos de Moabe, depois de quase 10 anos, que ela tinha conhecido a família de Elimeleque e tinha se casado com Malom, e as coisas não estavam indo bem. Elimeleque morreu, Malom morreu, Quilom morreu, Orfa foi embora, Noemi ficou sozinha, não tinha mais com o que prover para ela e nem para a sua nora, que também tinha ficado sozinha, e não conseguiu convencê-la a voltar para a sua família, para a sua terra, para os seus deuses. Ruth se junta a Noemi, só que elas não têm perspectiva ali naquele local. Há uma notícia de que já em Belém de Judá, Deus voltara a ser propício para com aquele povo. O círculo vicioso tinha dado uma volta e agora Deus volta a ser propício. Por quê? Porque o povo se arrependeu. O povo deixou de pecar tanto desenfreadamente e começou a reconhecer seus erros. Deus, compassivo, começa a ser benigno para com eles. E, óbvio, é o momento de bater a roupa, tirar a poeira daquelas vestimentas, calçar as sandálias e voltar em direção à terra de onde elas não deveriam ter saído. Mas tudo tem um propósito. De fato, Deus tem propósito em todas as coisas. Noemi não poderia voltar sozinha. Ela não poderia voltar de mãos vazias, mas foi isso que ela disse que estava acontecendo. Mas ela não voltou de mãos vazias, porque ela voltou ainda com a centelha de fé e com uma moabita. Naquela época alguém poderia dizer: então ela não voltou foi com nada, porque ela voltou com a moabita. Você sabe qual é a origem dos moabitas? Meu Deus, a gente não deveria ter tido nenhum tipo de ligação com essas pessoas. Mas só que aquela moça agora é uma jovem serva de Deus, e temente a Deus, naquela volta, até mais do que Noemi. Noemi, por conta da sua incredulidade e amargura, não consegue enxergar a graça de Deus que está na frente dela, se materializando na forma de uma jovem que está pronta para andar com ela para onde ela for, para pousar com ela onde ela pousar, para estar junto com o povo dela e servir ao Deus dela. A primeira necessidade era alimento. Esse problema não existia mais, só que existia uma segunda necessidade. Noemi disse: eu não tenho filhos para lhe dar em casamento.
e você é tão jovem, você pode ter um segundo casamento, você pode refazer sua vida, você pode ter uma descendência, você pode gerar filhos, e eu vou ficar muito feliz com isso. Só que, mesmo que hoje eu casasse e tivesse filhos, você não ia esperar para que eles crescessem e você pudesse casar com eles. Interessante perceber o seguinte: se isso fosse de fato o que iria acontecer, haveria uma grande diferença de idade entre os filhos gerados novamente por Noemi e Ruth. Ruth seria talvez uma jovem senhora esperando por um garoto chegar na maioridade para casar-se com ela. Você vai entender depois por que eu fiz essa observação. A segunda necessidade de fato é o coração de Ruth. Nós temos essa necessidade. Nós queremos o pão de cada dia, mas nós também queremos o nosso coração aquecido. Eu sei que nem todas as pessoas foram criadas por Deus para se dar em casamento. Nem todo mundo tem esse dom. Mas aqueles que de fato têm esse dom de casar, não podem deixar de fazê-lo. Mas, debaixo das promessas da palavra de Deus, com pessoas que compartilhem da mesma fé, de uma forma que toda a sua vida conjugal glorifique a Deus. O estômago já não estava mais vazio, mas o coração precisava de uma atenção especial. Por isso que Noemi diz: eu preciso agora procurar um lar seguro para a sua felicidade. Na cabeça de Noemi, a felicidade só seria completa quando Ruth casasse de novo. Mas ela sabia que não era simplesmente um casamento. Ruth precisava de proteção. Uma mulher viúva, sozinha naquele momento, ela nem tinha perspectivas financeiras e nem tinha uma proteção de uma pessoa que lhe desse toda a estrutura familiar de que ela necessitava. Mais do que nunca, nesse contexto aqui, a gente precisa compreender o seguinte: a mulher saía, digamos assim, das asas do seu pai diretamente para as asas do seu marido. O tempo todo da vida da mulher deveria ser debaixo da proteção de um homem que a amasse, respeitasse, cuidasse, providenciasse tudo para que ela tivesse uma boa vida sobre a terra. Então aquela jovem deveria agora se preocupar também com essa segunda questão, e teria sim a ajuda da sua sogra. E o versículo 2 diz: Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Ela já tinha isso em mente desde o capítulo 2, e ela diz: esta noite ele estará limpando cevada na eira. Quem é Boaz? A gente já viu que no capítulo 2, que ele era um homem rico, influente, mas isso não queria dizer muita coisa para o que a gente realmente precisa saber. Que ele era rico e que ele era influente, ok, mas o mais importante é que era uma pessoa generosa, íntegra e temente a Deus. Isso é o mais importante. E aqui um parênteses: o mais importante para uma mulher de Deus não é assegurar que sua conta bancária conjunta a partir do seu casamento vai sempre estar cheia. O mais importante para uma mulher de Deus não é saber que os seus filhos estudarão nas melhores escolas da sua cidade. O mais importante para uma mulher de Deus não é saber que a sua casa será no bairro mais nobre da cidade que ela reside. O mais importante para uma mulher de Deus é saber que o homem que divide o teto com ela é temente ao mesmo Deus que ela serve. Até mesmo no pouco que eles dividirão, haverá felicidade. Mas no muito que ela poderia ter fora dos caminhos do Senhor, não vai haver nenhum tipo de satisfação. E é difícil achar um homem bom, muito difícil, cada dia mais difícil. Um tempo desse, em um dos sermões, o pastor James falava algo que eu me identifiquei bastante da época que eu tive a oportunidade de ensinar em seminários. Ele falava da preocupação de quando vê determinadas turmas se formando, o que a gente vai ter de futuro ministerial. E a gente ao mesmo tempo percebe em outras situações, não somente no seminário, mas enquanto
funcionário de uma escola, enquanto coordenador de uma escola, eu percebo também que os jovens que têm sido formados na nossa mão até os 18 anos, eles não têm se mostrado tão certos do que vão fazer no dia de amanhã. Eles não têm se colocado como realmente pessoas que serão sacerdotes do seu lar, que serão pessoas que cuidarão de suas esposas, que levarão seus filhos a terem valores eternos nos seus corações. Eles não se mostram nem pessoas que sustentarão a própria vida. Às vezes são pessoas que chegam aos 18 anos de idade e não sabem o que vão fazer. Você pergunta, o que é que você pensa do futuro? Não sei. Quando não, até mais grosseiramente, sei lá. Às vezes a gente se depara com pessoas que estão, entre aspas, almejando alguma coisa no reino de Deus, mas o caráter delas não tem se mostrado tão provado assim. A gente esperaria um pouco mais de firmeza, um pouco mais de convicção, um pouco mais de certeza de que realmente foi Deus que chamou, e você precisa mostrar isso nas suas atitudes. É difícil achar um homem como esse. É difícil achar um homem bom, capaz de gerir bem a sua casa, de gerir bem os seus negócios, de ser o protetor da sua esposa e dos seus filhos, sacerdote do seu lar. Mas Boaz era alguém assim, era alguém que reunia todas as condições. Além disso, ele era um parente próximo. Não diz aqui o texto que ele era o mais próximo. O versículo 2 é muito claro: ele é nosso parente próximo. E a gente vai entender também por que Noemi fala dessa maneira no começo do capítulo 3. Mas ele é um parente próximo, ele é do clã de Elimeleque, assim foi citado no capítulo 2. Ele representa aqui o vislumbre de um resgate em nome daquele falecido marido de Noemi, a fim de dar uma continuidade à sua descendência. É muito importante que uma jovem, quando vai chegando no momento em que vai escolher o seu casamento e que vai passar por essa fase da vida, ela perceba muito bem o caráter do seu pretendente. Precisa ser um caráter aprovado por Deus, do contrário ela pode se arrepender amargamente da escolha que ela vai fazer. Noemi diz: olha, Boaz vai estar à noite limpando cevada na eira. E o que isso significa? O que isso quer dizer? Na época da debulha, você deve lembrar que Ruth pegou tudo que ajuntou durante o primeiro dia de trabalho e foi debulhar, separar os grãos dos galhos, das palhas. Então, na época da debulha, era costume que o proprietário pernoitasse perto da eira, para impedir que o seu cereal fosse furtado. É nesse momento, então, que o plano de Noemi vai começar a se desenhar. Boaz vai estar sozinho, vai estar cuidando dos grãos. Ele vai ter uma única preocupação: dormir perto do produto do trabalho dos seus ceifeiros. O versículo 3 começa agora então o plano ousado de Noemi. Ela olha para Ruth e diz: olha, se Boaz vai estar lá, sozinho, na eira, limpando cevada, lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Vou explicar por que essa observação. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele vai dizer o que fazer. E aí Ruth diz: eu vou fazer tudo o que você está me dizendo. A ideia de Noemi era que Ruth se arrumasse como uma noiva. Há uma descrição muito bonita em Ezequiel 16, versículo 9 até o 12. E se arrumando como uma noiva, ela descesse a eira, onde Boaz estaria ao cair da noite. Se ao cair da noite, provavelmente teria vários pontos nos campos dele que estariam escuros. Ela poderia se aproximar sem ser notada. A ceifa era um período de festejo. Nesse período de festejo haveria sim comida e bebida. Os ceifeiros estariam ali sentados, as mulheres juntamente com os ceifeiros, as servas de Boaz
como Ruth também, e teria festa durante toda a noite. Eles comeriam, beberiam, se alegrariam e depois cada um iria para o seu canto. Boaz, como proprietário, estaria na eira, pernoitando junto ao monte de grãos. E ela diz: não vá até que ele tenha comido e bebido, porque comido e bebido, certamente ele estaria com seu coração alegre, com seu estômago cheio, e certamente era cair e dormir. Necessariamente ele olharia para o local onde estava aquele monte de grãos, escolheria um local para deitar e rapidamente estaria pegando no sono. Ele não teria condições de ficar observando quem chegaria ou não, apesar de que seria interessante que ele estivesse atento. Ele pernoitaria ali para isso, mas depois de comer e beber tanto com os ceifeiros, dificilmente isso aconteceria. Ao fim de tudo, então, Ruth deveria notar qual seria o local onde ele estaria deitado, descobrir os pés dele e se deitar próximo. E na cabeça de Noemi, qual era o plano? Deixe que ele vai dizer o que você deve fazer. Então, daí para frente, é com Boaz. A sua questão é chegar, descobrir os pés dele e deixar que, em algum momento, ele note você. Se deite próximo a ele. Uma hora ele vai lhe notar. Daí para frente, ele vai determinar o que vai ser feito. Só que o descobrir os pés tem uma questão simbólica por trás. É um ato muito simbólico. Quando ela chega à eira e se deita aos pés de Boaz, e descobre os pés, ela está, na realidade, pedindo para que ele se case com ela. É um pedido de casamento. E a gente fica pensando, peraí, então Ruth está dizendo assim, Noemi está dizendo, Ruth, você vai chegar perto de Boaz e vai propor casamento para ele. É exatamente isso. É um plano muito ousado. Por quê? Porque naturalmente não era isso que aconteceria. Naturalmente seria Boaz que proporia algum tipo de relacionamento com Ruth, se assim ele se sentisse inclinado a fazer. Deveria ser algo espontâneo e não alguma coisa forçada. O casamento realmente é algo gracioso. É uma pessoa que tem os olhos ungidos por Deus para ver a beleza em outra pessoa. Nem sempre provida de beleza, mas com olhos também ungidos por Deus para enxergar toda a beleza naquela outra pessoa. E aquelas duas pessoas se juntam com o único propósito de viverem juntas um amor que glorifique a Deus, tendo como base o amor de Deus por nós. A melhor coisa de todas é quando a gente estabelece esse tripé: eu, a minha esposa e Deus, como centro dessa relação. Esse casamento não tem como dar errado. Ele só pode dar certo quando ele tem como base o amor de Deus e como centro a única pessoa que pode nos unir de forma que nós não possamos nos separar. Com efeito, ela está dizendo que quer ser redimida. Descobrir os pés de Boaz, dizer, Boaz, com esse gesto eu estou dizendo, case-se comigo, na realidade é dizendo assim, olha, eu quero ser resgatada, eu quero ser redimida. E ela deveria apenas aguardar qual seria o julgamento de Boaz sobre essa questão. O plano de Noemi de pedido de casamento era arriscado e, resumidamente, ele precisava de 3 questões. Pegar Boaz sozinho, porque como dono da propriedade era um homem importante, em geral ele estava cercado de muitas pessoas. Segundo, fazer a sugestão de uma forma discreta, fora da visão de outras pessoas, para que não houvesse algum tipo de constrangimento. Mas uma terceira questão, fazer tudo isso de forma que a conversa pudesse acabar também sem muito constrangimento, caso ele dissesse não, que era uma possibilidade. Então, caso rejeitada, Ruth iria embora no escuro para casa e todos poderiam fingir no dia seguinte que nada tinha acontecido. Essa era a ideia. O comentarista Paul Miller sugere ainda que Noemi estava contando com o caráter de Boaz. Pense comigo, um homem solteiro, dono de toda a propriedade,
dormindo perto dos grãos que foram colhidos naquele dia. Uma moça viúva, ainda jovem, deitada ao lado dele, descobre seus pés. Se esse homem não tem caráter, coisas inadequadas poderiam acontecer. Mas Noemi não conta com o contrário. Ela conta com o caráter de Boaz para que ele não faça nada de desagradável com Ruth. Então Ruth diz: eu vou acatar a sua sugestão, eu vou acatar o seu plano, eu vou agir conforme o planejado. Então vem a execução do plano, dos versículos 6 a 11. Vamos ler. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Esse seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Ruth desceu para a eira, fez tudo o que a sogra tinha recomendado, pelo menos no primeiro momento. No primeiro momento, ela faz tudo conforme o esperado. Versículos 7 e 8, Boaz come, bebe, se alegra e vai se deitar. Observa-se qual é o local de repouso dele. Ruth se aproxima discretamente, não faz alarde, descobre os pés dele e se deita. Tudo como Noemi tinha falado. A ideia de descobrir os pés também tinha algo bem interessante. Era noite, era frio. Se ela descobre os pés de Boaz, também há a possibilidade de que em algum momento daquela noite ele sinta tanto frio que ele se acorde para voltar a se cobrir. Nesse momento ele perceberia que alguém estava do seu lado. Então, também de uma forma discreta, chamar a atenção naquele momento, além da questão simbólica já citada. E Ruth, perto dele ali, faz com que ele acorde, se vire e se assuste. Quem é essa mulher que está perto de mim? E a pergunta é bem interessante porque aqui Ruth vai começar a dar um outro encaminhamento para o plano de Noemi, a partir do versículo 9. Quando eu entendo aqui que a atitude que vai se seguir nesse versículo 9 não é fruto da voz do coração de Ruth. Algumas pessoas, se fosse hoje, e a sogra estivesse falando com a sua nora que perdeu o filho, né? Perdeu ali o filho dela, o marido, até aquele momento, está querendo contrair novamente o matrimônio, talvez Ruth tivesse consultado as suas amigas. E as amigas de Ruth poderiam dizer assim: ouça a voz do seu coração, siga a sua intuição. E aí Ruth poderia trocar o que foi estabelecido no plano de Noemi e poderia ter dado muito errado. Mas aqui, como as coisas não saem de fato do controle de Deus, eu penso que Ruth não estava seguindo a sua intuição, ela estava seguindo de fato o plano de Deus. Ela não segue estritamente o plano de Noemi, porque tinha um plano bem superior para ser seguido. E a gente vai perceber que de fato é isso que acontece. Noemi tinha orientado ela a deixar Boaz conduzir a situação. Mas você há de convir comigo que seria muito estranho ela simplesmente deitar perto dele e não abrir a boca, quando ele a visse. E quando ele perguntasse: quem é você? Ela ficasse sem saber o que dizer, esperando que ele dissesse mais alguma coisa, ou que ele descobrisse que era Ruth e agora sim decidisse o que fazer. A partir daquele momento em que saberia: é Ruth que está aqui, foi Ruth que se deitou perto de mim, foi Ruth que descobriu meus pés. Mas ela não deixa as coisas em aberto. Ela é muito categórica em afirmar: eu sou sua serva Ruth.
Interessante que quando ele permite que ela possa rebuscar as espigas no seu campo, ela diz: o Senhor foi bondoso demais comigo e eu nem sou uma das suas servas. Só que a partir do momento que ele consente em que ela trabalhe no seu campo e até o final da colheita, ela agora se sente uma das suas servas. Antes daquele momento, talvez ela não se sentisse também uma serva de Deus, mas ao ver Deus encaminhar todas as coisas para o seu bem, agir em todas as coisas para o bem daquela que de fato disse que ama a Deus, Ruth agora se sente também uma serva de Deus. Então ela vai seguir o que Deus ordenar. E obviamente vai escutar as coisas que depois Boaz vai falar para ela. Mas ela precisa deixar tudo muito claro. Eu não estou aqui tentando qualquer coisa. Eu de fato vim em busca de resgate. Eu vim para ser redimida. Eu estou dizendo aqui: estenda a sua capa sobre mim, pois o Senhor é resgatador. Ela não estava procurando uma noite de aventuras. Ela estava procurando refúgio. E isso ele já sabia desde o capítulo 2, quando diz que nas asas do Senhor ela tinha voltado para aquela terra em busca de refúgio. Então, algo aqui a ser considerado nessa expressão de Ruth: estenda a sua capa sobre a sua serva. Estender a capa também é algo muito simbólico nesse contexto, porque estender a ponta da capa sobre a pessoa era um símbolo de compromisso para casar. O pedido foi feito, descobrindo os pés. Ele poderia ser aceito lançando-se a capa. E literalmente Ruth diz: estenda a sua asa. Por isso que eu citei inicialmente, a mulher sai da asa do seu pai e vai diretamente para a asa do seu marido. Quando ela diz estenda a sua asa, estenda a sua capa, ela está dizendo: me proteja, seja meu resgatador, seja meu protetor, assim como Deus tem sido da minha vida e de Noemi. John Piper sugere que por conta disso, algo interessante acerca de Boaz e de como esse interesse mútuo foi demonstrado, ainda que de uma forma muito sutil, quando ele falou sobre Ruth buscar abrigo debaixo das asas do Senhor, no versículo 12 do capítulo 2. Talvez aí ele tenha deixado um caminho aberto para que ela considerasse que ele mesmo poderia ser um meio pelo qual o Senhor iria a cuidar dela. Então, quando ele diz: olha, você veio para buscar abrigo debaixo das asas do Senhor, e eu posso ser um instrumento de Deus para ser também um cuidador para você, um resgatador para você, um protetor da sua vida. Ela utiliza a mesma linguagem sobre abrigo e sobre asas que ele tinha utilizado antes. Então, Piper vê nisso alguma sugestão da parte de Boaz, a fim de ele mesmo se mostrar disponível a se casar com ela, mas sem se arriscar muito. Então, também Ruth não foi totalmente no escuro. Boaz já tinha dado a entender que, se fosse possível, ele poderia ser o seu resgatador. Ele poderia ser aquele que estenderia a asa sobre ela. E nos versículos 10 e 11 ele diz: esse seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, porque você poderia ter ido atrás de uma pessoa mais jovem, de mais ricos, ou até mesmo de pessoas mais pobres. Ou seja, você poderia ter olhado para a questão social ou para a questão da nossa diferença de idade. Eu falei que se Noemi de fato tivesse gerado novos filhos e Ruth tivesse que esperar, haveria uma grande diferença de idade entre Ruth e os novos filhos de Noemi. Mas a questão aqui é invertida. Ruth é bem jovem e Boaz não é mais um garoto. Boaz já é alguém que tem uma idade um pouco mais avançada em relação a Ruth. Ela poderia ter ido atrás de alguém que tivesse a idade correspondente à de Malom, aquele com quem ela casou quase 10 anos atrás. Ela poderia ter ido atrás de uma pessoa que fosse socialmente mais correspondente a ela. E é interessante como até hoje a nossa sociedade ainda vê com maus olhos qualquer uma das duas diferenças. Uma mulher de 50 anos que se casa com um homem de 30 anos, que é um garotão,
As más línguas vão falar e até cair. E se um homem de 50 anos casa com uma mulher de 30, a mesma coisa. Alguém parou para pensar que talvez o olhar daquela pessoa que está querendo se dar em casamento não pensou na data de nascimento? Talvez não tenha pensado na origem, de onde vem. Talvez não tenha pensado em quantos reais vem carregando no bolso. Talvez não tenha pensado onde mora, se numa casa própria ou alugada ou de favor. Alguém já parou para pensar que muito mais importante do que questões minuciosas da nossa visão humana é o caráter de cada pessoa e o quanto ela dedica de sua vida para o Deus a quem ela serve? Não interessava para Ruth se Boaz tinha 20 ou 30 anos a mais do que ela. Interessava que de fato ela via na sua frente não somente o resgatador que Noemi apontou naquela ira, mas um homem temente a Deus, no qual ela teria segurança de entregar o seu coração, sem se machucar. Afinal de contas, esse coração já tinha sido machucado com a morte de Malom, com a morte de Quilom, com a morte de Elimeleque, com a travessia dos campos de Moabe até chegar nos campos de Boaz. Ela não estava atirando no escuro. Quando a gente segue o caminho do Senhor, a gente não faz isso. A fé não é um salto no escuro. A gente sabe exatamente para onde vai. A palavra nos assegura exatamente isso. Ruth então prefere agir como ela entende que é certo, sem negociar. E Boaz se alegra com isso. Ele vê que Ruth é uma mulher virtuosa. Ela propõe casamento a um homem maduro, uma diferença de idade considerável, mas ela não queria saber dos homens mais jovens. Ele diz: todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher virtuosa. Isso é interessante porque Ruth não é uma mulher de má fama. Boaz não estava ali, não precisava se preocupar, porque quem deitou perto dele não era uma oportunista, não era alguém que iria se aproveitar dos seus recursos. Ela não é uma mulher de má fama, ela já é uma mulher conhecida pela boa fama. E interessante que foram poucas as semanas desde que ela tinha vindo de Moabe, mas isso já tinha bastado. Era conhecida na cidade por ser uma mulher firme. E é muito bom ouvir essa expressão, porque hoje, mais do que em vários outros momentos, a gente tem percebido como as pessoas têm sido extremamente vulneráveis a qualquer opinião que seja lançada. Hoje eu tenho uma convicção, mas se alguém falar uma coisa diferente, eu já mudo de opinião, e amanhã eu já tenho outra opinião, e semana que vem eu já estou com outra convicção. Eu não tenho firmeza em nada. Ruth era nova convertida, mas já tinha firmeza. Era firme na sua posição como serva de Deus. Era firme na sua posição de morar junto com sua sogra e servir junto com ela e prover junto com aquelas outras mulheres o alimento também para Noemi. Ela era firme de caráter. E isso é cada dia mais importante, você encontrar pessoas que tenham firmeza de caráter. Ela era conhecida também pela sua escolha de seguir ao Deus de Noemi e daquele povo. Ela deixou para trás os deuses dos moabitas. Ela nem quis saber. Ela sabia que provavelmente naquele local ela não seria reconhecida, ela não seria festejada na sua chegada, mas ela de fato tinha escolhido seguir ao Deus de Noemi e seguir também aquele povo. Ela é conhecida no portão da cidade como uma mulher séria, uma mulher piedosa, uma mulher trabalhadora. Imagine uma mulher que chegou no primeiro dia no seu trabalho e saiu com quase 15 quilos nos ombros. Ela é trabalhadora. Faz gosto ver aquela jovem moabita. Interessante que no cânon hebraico o livro de Ruth segue o livro de Provérbios. E o que é que se diz na última seção do livro de Provérbios? Mas a mulher que tem ao Senhor, essa será louvada.
de público o louvarão as suas obras. Provérbios 31, 30 e 31. Então, no cânon hebraico, a resposta é imediata. Boaz encontrou essa mulher virtuosa. As pessoas louvam as suas obras, as pessoas falam muito bem dela às portas da cidade. Ela é conhecida por sua generosidade e principalmente pelo seu amor pactual em relação a Noemi. Ela não deixou Noemi no momento que ela poderia ter feito. E ninguém teria recriminado ela, humanamente falando, como aconteceu com Orfa. Mas tem uma coisa, nós estamos falando de quem? De Ruth. Falamos de Orfa depois daquele momento? Não mais. Orfa, de fato, sumiu. Não faz parte desse plano arquitetado não por Noemi, mas por Deus. Mas a gente vê do versículo 12 até o versículo 15 uma sensatez em Boaz. No versículo 12 ele vai dizer o seguinte: é verdade que eu sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Noemi no versículo 2 diz: é nosso parente próximo. E Boaz no versículo 12 diz: há um parente mais próximo. Ele poderia dizer: eu tenho direitos, mas ele não pode usurpar o do outro. Quem deveria ser o resgatador, quem deveria materializar a questão da lei do levirato, é de fato o parente mais próximo. Esse não era Boaz, mas poderia vir a ser, caso o parente mais próximo não quisesse fazer o resgate. Então Boaz reconhece que pode ser um resgatador de Ruth, mas algo que precisa ser resolvido antes desse resgate e do possível casamento. Ele não era o membro mais próximo do clã de Elimeleque, havia outro parente. Então a sensatez o faz sugerir o seguinte, no versículo 13: passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, eu juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Eu tenho certeza que agora Ruth não tem um pingo de medo de ficar perto daquele homem. E ainda mais ele dizendo: se ele não lhe resgatar, eu juro pelo nome do Senhor que eu farei. Deite-se aqui até de manhã. Boaz mais uma vez segue a lei à risca. Da primeira vez ele já tinha feito isso quando ela começou a pegar as espigas e ele ordenou aos seus servos que deixassem cair aquelas espigas, que era necessário que pobres, estrangeiras e viúvas pudessem recolhê-las. E ele fez ainda mais do que a lei ordenava. E agora também ele vai fazer um pouco mais do que a lei ordena, porque não somente ele diz que ela fique ali e depois ela possa ir embora para casa, porque ele realmente iria resolver essa situação com o membro mais próximo do clã de Elimeleque, mas também ele vai oferecer algo a Ruth, para que ela volte para a casa de Noemi. Versículos 14 e 15 diz: ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Eu quero fazer aqui uma observação, porque mesmo sabendo que ela não tinha feito nada de errado, e mesmo sabendo que Boaz tinha sido extremamente digno com ela durante aquela noite, mas a gente sempre precisa fugir da aparência do mal. Eu não estou fazendo nada de errado. Mas até provar. Quem passasse ali, opa, Ruth está deitada próximo de Boaz. O dia clareou, as coisas estão às vistas de todos. Aquilo poderia ser extremamente nocivo para a continuidade da história deles. Mas Deus orienta não somente Boaz a fazer o que faz, mas também Ruth a compreender: antes que clareie eu preciso já estar saindo. Interessante que nós estamos saindo de um período em que muitos não só não se resguardaram, mas também não fugiram da aparência do mal. Hoje
é muito mais fácil a gente publicar não só a aparência do mal, mas o mal que de fato a gente faz. Meus irmãos, mesmo que não seja errado, mesmo que não seja ruim, mesmo que não vá prejudicar a sua vida e a da sua família, mas fuja da aparência do mal. Busque não fazer alguma coisa que possa fazer resvalar os pés de algum filho de Deus, de algum pequenino do Senhor. Boaz, preocupado em não manchar a reputação daquela jovem, que ele disse é uma mulher virtuosa, pensou, ninguém deve saber que ela esteve na ira. Então, ele pede que ela estenda o manto que lhe cobria. Então, ela pega aquele manto e estende. E o que ele faz? Ele coloca ali, despeja 6 medidas de cevada. Se na primeira vez Ruth vai para casa com 15 quilos de cevada, agora ela vai com 36. São 6 medidas. E ela pôs sobre os seus ombros e voltou. Imagine, no início, ela estava bem magrinha, voltando dos campos de Moabe, faminta, cansada. E no primeiro dia de trabalho, franzina, ela bota 15 quilos e vai. Agora, depois de um certo tempo, ela já mais alimentada, já mais preparada fisicamente, coloca 36 quilos e segue. Isso é que é provisão. Aquela medida era um sinal da bondade de Boaz. É um homem que não simplesmente segue a lei, mas ele faz um pouquinho a mais do que a lei. Ele é muito generoso. Ele mostra isso dando agora mais do que o dobro que ela conseguiu em um dia. E ele junta e coloca naquele manto. Não somente é um sinal da bondade de Boaz, indo mais uma vez além do estabelecido na lei, era um sinal de uma promessa a ser cumprida posteriormente. Eu vou resolver. Eu vou falar com o nosso parente. E se ele não quiser resgatar, eu juro que eu vou resgatar. É um homem de palavra. Está aí o sinal. Vá, mas vá com o resultado de alguma coisa. Não vá de mãos vazias. Era um lembrete do cuidado de Deus, não somente para Ruth, mas também para Noemi. Aquilo tudo ia acabar ajudando Noemi também. Boaz volta para a cidade. Ele tinha coisas para resolver. E Ruth retorna para casa de Noemi. Nos últimos 3 versículos, a gente vai perceber quando Ruth voltou à sua sogra, no versículo 16, então essa lhe perguntou, como foi minha filha? Interessante que essa não é exatamente a frase que Noemi fala. Ela não pergunta, como é que as coisas foram, minha filha? Ela pergunta, quem és tu, minha filha? Talvez Noemi tivesse olhado assim e ter dito, não é possível que essa é aquela moabita que veio comigo. Será possível que depois de tudo isso, Noemi ainda ia olhar para Ruth como sendo uma pessoa estranha, diferente? Ruth falou tudo o que falou. No capítulo 1, Noemi não disse uma palavra. Quando qualquer um de nós, pelo menos, iria deixar uma lágrima escorrer no canto do rosto. Quando alguém dissesse, onde você for, eu irei. Onde você deitar, eu vou deitar junto com você. O seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Eu estou junto com você para o que der e vier. A gente iria ficar extremamente emocionado, agradecido. A gente ia dizer, eu não sei nem como eu lhe agradecer. Eu vou voltar com você para a sua cidade, para a sua terra, independente do que eu estou deixando para cá, muito tranquila. Mas aí a gente percebe o seguinte, ainda há um resquício. Noemi ainda precisa ver mais a graça de Deus. Parece que ela ainda não conseguiu enxergar a totalidade da grandeza do Deus que está conduzindo todas as coisas para o bem de Ruth e dela. Então essa pergunta aqui, como foi minha filha, que a NVI traz, não é exatamente o que o texto original nos traz. Ela diz, quem és tu?
Você é aquela moabita? Ou você é a nova criatura? Você ainda é aquela moça que casou com meu filho e que tinha seus deuses? Ou você é de fato aquela que abraçou o meu Deus e vai viver para a glória dele até o fim dos seus dias? Ruth retorna então à casa da sogra e conta tudo o que Boaz tinha feito. E acrescenta que, ao entregar-lhe as 6 medidas, no versículo 17, ele diz: ele me deu 6 medidas de cevada e disse: não volte para sua sogra de mãos vazias. Isso sempre vai estar nesse relato. Por quê? Porque Noemi saiu dos campos de Moabe dizendo: eu estou voltando para casa de mãos vazias. Boaz, ao entregar 6 medidas de cevada nas mãos de Ruth, está dizendo: diga a Noemi que isso aqui é para ela lembrar que Deus nunca vai permitir que ela esteja de mãos vazias. Todas as vezes que a gente tiver com o coração aflito e que a gente subir à casa do Senhor, escutar uma palavra de ânimo, de fortalecimento, é Deus lembrando: você não vai voltar para casa de mãos vazias. Em momento algum, meus irmãos, nós voltamos para casa de mãos vazias. Se estivermos com o coração aberto, receberemos. Se estivermos com as mãos abertas, receberemos de Deus todos os dias da nossa vida. Ele tem coisas a nos entregar, tem bênçãos e também tem ensinamentos. Noemi aqui está aprendendo: Deus é gracioso. Você não estava enxergando na saída, mas agora você pode enxergar. Não tem mais amargura, você agora tem provisão. Você pode dizer: eu estou comendo, eu tenho uma perspectiva, existe um resgatador. Ruth pode agora voltar a casar, ela pode gerar uma descendência. Eu posso ver Deus se mostrando favorável a mim novamente. Ela saiu dizendo: Deus trouxe desgraça para a minha vida, agora Deus está trazendo toda a graça possível para que ela possa voltar a glorificar a Deus. Semanas atrás ela voltava dizendo que estava de mãos vazias. Agora as suas mãos estão cheias de cevada e cheias de gratidão ao Deus que manifestou a sua graça, trazendo o resgate da situação em que ela se encontrava após a morte do seu marido e dos seus 2 filhos. No versículo 18, Noemi aconselha Ruth a esperar até saber o que vai acontecer. Quais são os desdobramentos das ações de Boaz? Ela não tinha dúvida de que aquele homem iria cumprir a sua palavra e não iria descansar enquanto não resolvesse a questão, e isso iria acontecer o mais rápido possível. Mas eu quero concluir trazendo uma outra reflexão para nós. Certamente você está ansioso agora para que Boaz resolva tudo de uma vez. Converse logo com esse parente, resolva a situação e possa finalmente casar com Ruth. Ou seja, você está querendo ver o desdobramento de uma linda história de amor. Eu também gostaria muito de ver essa linda história de amor. Principalmente porque aquela moça sofreu bastante nos campos de Moabe, mas agora ela encontrou o seu resgatador. Mas na verdade a história de Boaz e de Ruth não é uma história de amor convencional. Não nos dias de hoje. Aqui não foi um rapaz que encontrou uma moça, ambos se sentiram fisicamente atraídos, trocaram um longo beijo apaixonado e foram felizes para sempre. Não é essa a história de Boaz e de Ruth. A base do compromisso entre eles era o caráter comum deles. Quem era Ruth? Não era mais a moabita, era uma jovem temente a Deus. Quem era Boaz? Não interessa se era um homem rico e influente, era um homem temente a Deus. Os dois tinham o mesmo caráter. Isso os atraiu, isso os ligou. E esse é um fundamento muito melhor para um relacionamento duradouro do que a questão meramente física. E eu quero me utilizar do comentário da cultura cristã do Ian Duguid para levar você a perceber onde de fato está a história de amor relatada nesse livro. Até aqui o capítulo 3. A verdadeira história de amor está nos bastidores.
É o amor de Deus pela sua ovelha perdida. É o amor que o impediu de simplesmente dar um fim ao mundo quando Adão pecou. É o amor que escolheu e chamou Abraão e depois persistiu em buscar a descendência rebelde dele. Esse amor faz o sol brilhar. Esse amor faz a chuva cair. Na vida dos filhos de Deus, esse amor nos alimenta todos os dias e nos veste. Na providência de Deus, o amor dele pode nos trazer amigos piedosos para nos encorajar e uma esposa piedosa com quem compartilhar a nossa vida. Esse amor assumiu a sua forma total na vinda de Cristo. Esse mesmo amor conduziu Jesus ao longo de todo o caminho até a cruz. Jesus não apenas arriscou a sua vida, ele deu a sua vida. Por quê? Foi porque nós somos pessoas maravilhosas? Nós merecíamos tudo isso, todo esse amor? Certamente que não. A razão é que ele estava comprometido em salvar pecadores como nós. E essa era a única maneira de fazer isso. Era expressando esse amor, dando a sua vida para que nós tivéssemos vida. A razão é que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A razão é a fidelidade pactual de Deus para com aqueles que nada merecem. Nós não merecíamos esse amor, mas recebemos. Ruth, aos olhos daquela sociedade, não merecia um homem como Boaz, mas recebeu e vai continuar a receber nas próximas exposições. Por esse amor que nós vimos, que é de fato a verdadeira história de amor que o livro de Ruth nos relata. Seja bendito o nosso Deus e Pai, resgatador de Ruth e resgatador nosso.